Aí, boa noite, meus irmãos, tudo na paz? Bom dia, boa tarde, tudo certo? Então aí, ó, mais um vídeo para a gente descobrir um pouco mais da história do Brasil, né? Essa história é mais legal, tá? Essa história aqui foi bem contada por um guia e com algumas imagens que a gente vê lá, fotos e a história, né? Do descobrimento do Brasil. Esse memorial que a gente que vocês vão assistir agora, realmente faz alguns relatos bem legal, né, do nosso guia, que é um guri muito novo, mas muito inteligente e preciso nas informações, tá? É um pouquinho diferente do que a gente aprendeu lá nos livros, lá no primário, né? Pedro Álvares Cabral, pela realidade, não foi o primeiro a chegar no Brasil, não é? Em 1448, um espanhol chegou aqui. Assistam o vídeo e vocês vão ver por que eu estou falando isso. Vale a pena mesmo. Meus irmãos, moto abraço. Não deixe de se inscrever no canal do Elson Mototurista. Moto abraço. Irmãos, estamos aqui em Porto Seguro. Agora, de novo, né? Já estou aqui na beira do mar. E vou fazer visita ao museu, ao antigo museu, hoje chama de memorial, né, do descobrimento, e é um memorial da epopeia do descobrimento, é isso. E aí vou fazer uns vídeos por lá e quero ver se consigo visitar uma aldeia indígena ainda hoje também. Agora são 10 horas e 30 minutos aproximadamente e estamos aqui na beira do mar, muito lindo aqui nessa beira do mar de Porto Seguro aqui. Aqui nesse mar aqui, lá, mar aberto, eu já fiz mergulho com uma empresa aqui, muito bom mesmo. Mas até daqui a pouco então. Aí pessoal, estou em Coroa Vermelha, né? Aqui pode ver a reserva Pataxó. Mas a notícia que eu tenho de novo, né, que não vou poder visitar. Como ontem à noite choveu muito, dá para ver essa água aqui no meio do asfalto aqui. Choveu muito mesmo, das 2 da manhã até as 9. Agora tá um céu de brigadeiro, olha que céu lindo, né? Tá bonito, umas poucas nuvens, mas enfim, o céu tá um calorão danado, né? E não vou poder visitar dessa vez, nessa viagem, eu vou deixar a reserva de Pataxós para a próxima. Então nessa viagem agora não vou visitar. Tô voltando para Porto Seguro sem pressa nenhuma, porque eu quero visitar o museu. O museu, que é o memorial, à tarde, né? Então não estou com pressa nenhuma. Infelizmente, a reserva dos Pataxós vai ficar para a próxima viagem. Quem sabe aí até o final do ano eu volto para cá de novo. Beleza, amigos? Fico devendo então a reserva Pataxós para vocês. Um outro abraço a todos. E não vai ser dessa vez então que eu vou dançar uga-uga, né? Nem pintar a cara, né? Cara, que pena, hein? E aí, fiquei sem esse detalhe aí. Mas não vai faltar oportunidade. Diz que é bom a gente deixar sempre alguma coisa para a próxima viagem, né? É uma razão, é um motivo para a gente voltar. Já que não deu para visitar os índios Pataxós, como aconteceu domingo passado já, né? Estou no Memorial do Descobrimento de novo. E dessa vez vai dar visitação, tá? Porque agora é 13 horas e 12 minutos. Eu vou esperar até as 13 horas e 30 minutos para abrir. A história aqui no Memorial começa pela proteção ao meio ambiente. O nosso jardim é a conservação de mata de restinga, onde se preserva cactos, as bromélias e a salsa de praia. Seguindo por este caminho, veremos plantas nativas da Mata Atlântica. É o Guilherme, vai ser meu guia aqui no Memorial da Epopeia do Descobrimento. Porto Seguro. Esta é a aroeira da praia. Os seus frutos são muito procurados pelas aves, principalmente sabiás. É utilizados como cicatrizante, anti-inflamatório e para banho de assunto após o parto. Foi comprovado sua eficácia no tratamento de pele, mucosa e gengivite. Uau, legal. Este é o famoso pau-brasil. Ele é da família das caesalpinas echinatas, que significa com espinhos, mas sua variedade é muito grande. Para os tupis, é conhecido como ibirapitanga, que significa madeira vermelha. A maior reserva de pau-brasil fica em Pernambuco, com mais ou menos 100 mil pés.
Ele está jovem, tem 21 anos. A fase adulta a partir de 80. Também tem sua espécie lisa, que é sem espinhos. Deixa eu ver. Ah, É o dendezeiro. O seu fruto é o dendê. Ele apresenta cor avermelhada, o coco muito duro. Ele produz 10 vezes mais óleo que a soja e 2 vezes mais que o coco. Ele é originário da costa ocidental da África, mas está muito bem na costa do Brasil. Ele não está na época de dar o fruto dele, mas é vários cachos abaixo do ano dele. O seu fruto queima o azeite de dendê, como conhecemos. Esta é a famosa pitangueira, também Uau. espécie nativa da Mata Atlântica. As suas folhas são usadas na medicina popular, como chás para gargarejo, diarreia, infecção do fígado e o diurético. E também para a febre, seu nome vem do tupi-guarani, que significa vermelho, por ser uma fruta bem avermelhada. essa pitangueira a gente tem no sul também. Sim, Na verdade, acho que no Brasil todo no tem, Brasil não é? todo, praticamente, aqui tem muitas. Entendi. Bom, estes são os fundadores do memorial, o senhor Wilson Rodrigues e sua esposa Lúcia Maria. Estes foram demais apoiadores. E neste prédio nós temos azulejo que mostra a arte portuguesa. Ali em cima temos o diamante. Todos vieram de Portugal, de um Museu Nacional da Lisboa. Caça ao leopardo. Lisboa Antiga. E por fim a homenagem ao soldado. E este é o Mosteiro de Jerônimo, foi erguido em 1517. Em Lisboa, Portugal, foi um dos principais reis e navegadores foram sepultados. Esta é uma simulação de uma vela, cujo centro está ornamentado com a cruz da Ordem de Cristo. Era para os portugueses um símbolo nacional. Dessa cruz, Portugal nasceu e expandiu no universo dos outros. O cidade com a cruz foi a primeira bandeira a tremular em sol do Brasil. Alguns cartazes doados da região de Lagos, Portugal. Aí na volta, se o senhor quiser voltar para ali, poderão ficar à vontade. Este é o mapa gigantino. A sua data é de 1502. Primeiro mapa a registrar o contorno da costa do Brasil. Neste mapa temos 4 continentes. Cabral, em apenas uma viagem, conseguiu chegar aos 4 continentes. No caso, o europeu, quando sai de Portugal, o americano, quando chega na costa do Brasil, a África, de uma velha conhecida para os portugueses, passando pelo sul da África, chegando até as Índias, que era o seu grande destino. Já aqui temos os 4 navegadores portugueses. Primeiro, o príncipe Dom Henrique. Ele foi fundador e professor na escola de Sagres. Era uma escola de navegação. Não tinha espaço físico, como a escola de hoje, era apenas local onde se encontravam os homens do mar. Foi o primeiro professor de navegação. Apesar de nunca ter ido ao mar, foi o primeiro professor de navegação. Joeanes, natural de Lagos, no sul de Portugal, ele quebrou o mito do mar tenebroso. Acreditava que tinha monstros gigantes mitológicos. Ele foi e voltou com vida 2 vezes. Com sua homenagem surgiu uma frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Neste quadro, Muriel rende essa homenagem para o Bartolomeu Dias, ele que em 1488 contornou os Cabos das Tormentas, que fica no sul da África. Ele esteve na expedição do Cabral. Porém, quando estava chegando nas Índias, a embarcação naufragou, justamente o local onde foi o primeiro a contornar. Ele faleceu sem chegar às Índias, que era o seu grande destino. 10 anos depois, o Vasco da Gama, seguindo a mesma rota que o Bartolomeu Dias, ele conseguiu chegar nas Índias, em 1498. No mesmo ano, conseguiu dar a volta na África, contornando o Cabo da Boa Esperança, fica no sul da África também. Este é o quadro do artista Verdun. Retrata a primeira notícia em caravelas, que data nos termos históricos em 1455, por ser barco de aspecto especialmente gracioso e elegante para aquela época.
passaram as chamadas de caravelas portuguesas. Já aqui temos o Duarte Pacheco Pereira, que foi um navegador português não muito conhecido. Ele chegou no Brasil 2 anos antes do Rio Cabral, em 1498. Ele esteve entre o Pará e Maranhão, região que pertencia à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. Não pôde reivindicar as terras do Brasil, era português, a terra pertencia à Espanha naquela época. Mas ele contou apenas uma pessoa, ao rei da época de Portugal, Dom Manuel I, e o Duarte escreveu toda uma carta, escrita em linguagem cifrada, que evidenciou os conhecimentos dos portugueses, da época do livro Descobertas Portuguesas. Ou seja, chegou antes que o Cabral, mas não teve o mérito do rei. Uma pergunta, senhor, você vai querer que eu espere outro pessoal juntar conosco ou pode? Pode. Posso esperar? Pode, se o pessoal... Uma princesa inglesa, chamada Filipa de Lancaster, para estreitar as relações diplomáticas entre Portugal e Inglaterra. Este casal teve 8 filhos. Abriu caminho de nova era para Portugal com a frondosa árvore de infinita geração. Dom João II, chamado Príncipe Perfeito, foi ele que assinou o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Concedia a Portugal de entre ambas terras por descobrir 370 léguas, a oeste de Cabo Verde, que incidia justamente na costa do Brasil. Dom Manuel I, ele foi rei de Portugal em 1500, foi o 14º rei de Portugal, foi sobre-reinado que Portugal estava no auge da aventura marítima, o maior empório comercial do mundo. No imóvel, temos coleções de bíblias portuguesas, os Lusíadas de Luís de Camões, com 8.816 versos, e o modelo como seria a igreja dela. O imóvel tem de 80 a 100 anos, assim como todos. Ao chão. Temos o relógio do sol. Ele registra a latitude e longitude oficial de Porto Seguro. Cabral, quando aqui esteve, ele trouxe um astrônomo chamado de Mestre João, que para os equipamentos precários daquela época, ele mediu com bastante precisão, tanto latitude e longitude, errando apenas em alguns graus no relógio. Ele se inicia às 7 horas da manhã, termina às 4 horas da tarde, o sol bate na lua, com a sombra da horário de 30 em 30 minutos. Na mesa, nós temos 2 imagens. São Pedro e Cabral, sua família que era devotos, e Nossa Senhora da Esperança, padroeira natal da cidade do Cabral, que era Belmonte, Portugal, e uma miniatura do Cabral, doada de uma escola municipal de Porto Seguro. E este é o brasão da família do Cabral. São criadores de capa na cidade de Belmonte. Nos conta que a família do Cabral era muito fiel à dinastia de Avis, que era contra os muçulmanos. Por isso Cabral foi escolhido para comandar a maior expedição que Portugal havia montado. Lógico que tem um pouco de semelhança entre o nome Cabral e Cabras. E a laminura do Cabral, ela é toda emoldurada pelos brasões nobres da época, e o destaque especial, o brasão de Portugal, sustentado por 2 anjos. Antes do Cabral fazer toda a expedição dele, ele não era conhecido como Pedro Álvares Cabral, como hoje conhecemos. Ele era conhecido como Pedro Álvares de Gouveia. Assim assinando o sobrenome da sua mãe, que era Isabel de Gouveia. Pois o privilégio de assinar o sobrenome do pai era concedido apenas para o filho mais velho. Em 1501, após a sua viagem, o seu irmão faleceu e ele acabou ganhando o sobrenome do pai. Ao fundo, azul sobre o branco. É composta como uma cena de teatro. Trata-se de uma das exemplares de azulejaria barroca portuguesa. Do lado esquerdo temos cena marítima e do lado direito campestre. São 2 pinturas diferentes. Agora, por fim, pelo salão, perceberam a existência de um arco medieval no meio dele. Ele tem uma simbologia muito importante para nós. Se olharmos para o centro dele, percebemos que deixamos aquela ideia do mundo fechado para trás, prevalecendo na Idade Média, no passado, passando para a nova era da humanidade, na época, grandes descobertas portuguesas no futuro. Ou seja, é
nossa cronologia. Do passado para o futuro, da Idade Média para a Idade Moderna. Há alguma dúvida aqui no salão? Não. Bom, vamos para a obra indígena e a nau capitânia com a embarcação, se quiser passar pelo futuro da Idade Moderna, fica à vontade. Estamos saindo do futuro para a Idade Moderna. Quem passar por esse arco está fazendo isso. Agora nós vamos para outra parte, que é conhecer a nau e outros detalhes aqui da exposição. Você quer ver o que está escrito aqui, vale a pena, tá? É uma questão de você agora parar o vídeo para ver. Muito show, viu? E agora a gente está indo para outro setor para visitar a nau, enfim, outros lugares históricos aqui do memorial. Uma oca indígena. Bora lá. Uau. Uau. Bom, estamos em reprodução de oca indígena, segundo a carta de Caminhas, as ocas eram muito compridas como esta. Adjuntam aproximados de Anal Capitânia que vocês irão visitar. Na entrada temos a Atlas Miller, de 1517, que retrata a exploração de pau-brasil, bem como a outras atividades indígenas. Já aqui, materiais pertencentes a várias tribos brasileiras, usados na culinária indígena, como as tarias, as tigelas, as peneiras, e abaixo tem os bonecos infantis. Seus pais davam para a criança, acreditava que espantava os maus espíritos. E urucum usava para pintar a pele. E hoje usamos como corante ou coloral. E alguns utensílios que usamos hoje em dia, principalmente no sertão. Instrumentos, além pesca, caça e guerra, e acima temos o tapiti ou tipiti. Nele era colocada a mandioca moída entre a pedra e o cesto. No centro era esticado a pedra e o cesto, aprensava a mandioca. Saiu um caldo, chamava caldinho tucupi. Era meio que uma pinga depois da mandioca. Do outro lado, temos o quadro de Debré, ele que retrata os índios em uma situação de guerra. No primeiro temos o chamado para a guerra. No segundo, bater em retirada, os índios coroados era da família que chamava Tupi, as chamado por rasparem sua cabeça em forma de coroa. Eles colocavam a colher na cabeça, raspavam só do lado. É o famoso corte tigelinha como hoje. Instrumentos, usados em rituais e danças. E abaixo temos a urna, ou seja, é o caixão indígena, enterrado longe da tribo. Nem todas as tribos faziam esse mesmo ritual, eles pintavam toda a história da pessoa que faleceu, por fora da urna e depois enterravam. Apenas a etnia Aratu e Tupi que fazia esse ritual. Aqui em Porto Seguro é Pataxó, não faz. Algumas pinturas do Pataxó de Porto Seguro com significados: Cacuzu é homem, Giocana é mulher. Alguma dúvida? Não. Bom, vamos a Nauca. Já que temos o famoso quadro da primeira missa, rezada pelo Frei Henrique de Coimbra, mostrou a cruz que marcou o poço da terra, o lugar onde os degredados foram deixados. O autor deste quadro é Vítor Meirelles. Quando os portugueses ouviram a missa com muita devoção, abrangeu de nativos, eles
para aquele ritual que eu tinha visto antes. Esta cruz está em coroa vermelha. Tem duas, a de madeira e a de metal. Ambas são réplicas, mas são o mesmo. Esse rio tá barrendo por causa da chuva? Sim, a areia subiu. Mas esse rio é misturado, água salgada, esgoto. Essa loba. Uau! Rapaz, é uma nau, uma réplica da nau, na verdade. Teria coragem de vir de Portugal até aqui? Nós vamos entrar nela agora, vamos navegar pelos mares. Uau, cara. No porão da embarcação não existiam portas nem escadas. Era apenas abertura no meio da embarcação, onde subiam e desciam por meio de cordas. Existiam pedras abaixo, do lado e do outro, para dar equilíbrio ao barco. E quase tudo naquela época era transportado em tonéis. Deste espeto se conserva a água, o vinho, até a pólvora. O que não era carregado em tonéis era carregado em sacos como este, com a farinha e o biscoito. Azedavam, criavam bichos, eles comiam assim mesmo. Pela alimentação do barco ser precária, criavam ovelhas, cabras e galinhas. Dormiam todo mundo juntos, homens e animais. Em dia de tempestade, com tudo fechado, sem poder cozinhar, pode-se imaginar como era aqui embaixo. Os homens tinham em média 1,60 de altura, enquanto Cabral se considerava alto, por ter 1,73. Lembrando que tinham cerca de 120, 150 homens nessa embarcação, e esta embarcação é em tamanho real. Então pode-se imaginar como era naquela época, principalmente o Chile. Uau. Vemos a escada da nau, que na época não tinha, como disse o guia aí, né? Os canhões. Show de bola. Vamos ver a história dos canhões de Navarone. Bom, Cabral saiu de Portugal com 13 embarcações,
frota da nova igual a esta, 3 caravelas, uma naveta de mantimentos, com 3 embarcações, voltaram com 5. Saiu de Portugal com 1.500 homens e voltaram com 500. Por um naufrágio morrer de doença, como escoburto ou falta de vitamina C. A gengiva inchava, os dentes caíam, sem poder se alimentar, morriam de inanição, que era morrer de fome. Tinha a diferença entre uma nau capitânia e uma caravela. Esta uma nau tinha 32 metros, enquanto as caravelas tinham de 24 a 26 metros, são menores. E nau significa navio de guerra. Deste lado é a proa da embarcação, à frente, e em cima tem um compartimento que usava como um cozinho. Na caravela não tinha essa parte, nem os canhões, nem a proa, era só um vidro mesmo. Do outro lado era a popa da embarcação. E em cima era o quarto do Cabral. Só ele tinha quarto e escadas, ou seja, o comandante da expedição. Agora vem a melhor parte da embarcação, que é essa parte longa aqui. E no caso, era o banheiro da embarcação. Subia no parapeito, segurava nas cordas, segurava para o mar. Os tímidos agachavam as festas, enquanto os medrosos faziam embaldes no porão e depois jogava no mar. Esta aqui é a famosa corda que era o papel higiênico da embarcação. Eita, Uma ponta esfiada de uma corda tinha de 2 a 4 metros. Jogava para o mar para se limpar. O próximo a usar, se não pudesse esperar, usava do jeito que estava. Essa corda aqui, pessoal, foi usada anteontem, mas já está limpa. Se quiserem tocar, pode ficar à vontade, tá? Ai, que legal. Bom, pessoal, poderá subir no quarto de Cabral com a escada logo aqui, ok? Nada Alegre, sobe de frente, desce de costa. A saída é logo ali embaixo, ok? Aquela parte lá atrás que é aberta é o leme da embarcação que dava direção ao bar. Agora poderão estar voltando, tirando fotos e vídeos, poderá ficar à vontade, tá? Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Vou encarar essa escada aí também. A cozinha, hein? Já imaginou? Eu esqueci de perguntar quantos dias que eles demoraram pra... Agora eu vou subir aqui, por respeito eu sair de perto, né? Vamos ver o quarto. Que na verdade... A mala aqui, ó. Claro que tudo isso aqui é uma réplica, tá? Que show, cara. Vamos descer as escadas, que segundo ele é para descendo de costa, né? Que é recomendado. Saída por aqui. E os canhões, os canhões de Navarones. E assim foi a visitação anal. Aí tem horas que você fala, caramba, hein? Vou pegar um Uber, vou pegar uma lotação, como dizem eles aqui, que não falam Uber. Cara, e aí você vê esse trânsito aí, ó. Que coisa doida. Eu estaria lá atrás, ó. Lá atrás da fila, ó. Porque a fila anda muito devagar. Tanto é que eu podei a fila já de a pé. Tô podando eles aqui. Passou 2 ambulâncias e a polícia agora há pouco por aqui. Provavelmente deve ter acontecido ou um acidente ou alguma coisa mais grave aí na frente. Mas olha que legal que eu vim a pé. 3,2 quilômetros até a balsa. Eita! O sol tá quente e tem um mormaço, porque a previsão é chuva. Dá uma olhada nas nuvens aí, ó. Previsão é chuva. Aí o trânsito anda um pouquinho, deve ter um parecia, alguma coisa na frente. Isso aí, meus amigos.
E assim, meus amigos, foi mais um dia de visitação aqui em Arraial da Ajuda, na verdade, no município de Porto Seguro, né? Nesse meu passeio que estou fazendo em Arraial da Ajuda, Porto Seguro e Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha, né? Aqui eu encerro um pouquinho da história do descobrimento. Daqui para frente serão outros vídeos, não percam. Um alto abraço a todos, muita paz e muita luz.